Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live hoje muito especial aqui na Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Hoje dando continuidade ao nosso assunto, falando um pouco mais sobre Varginha, o que realmente aconteceu naquele dia 20 de janeiro de 96. Quais foram as lembranças que Huber tem daqueles dias? O que será que aconteceu? Então você que perdeu lembrando a você que essa aqui é a parte 2. A parte 1, se você perdeu, está aí na descrição do vídeo a parte 1 para que você possa estar assistindo, possa estar sabendo passo a passo do que aconteceu naquele dia e nos dias seguintes. Também hoje nós já vamos falar um pouco mais nas adjacências. O que aconteceu nas adjacências de Varginha? Será que a nave caiu realmente ali em Varginha ou caiu em outro local? E teve nave, né? São seres extraterrestres ou são seres intraterrenos? Eis a dúvida que por 26 anos está em aberto. Eis a dúvida que poucos estarão respondendo. E aí, o que você acha? Caiu nave lá ou não? São seres intraterrenos ou extraterrestres? Vai respondendo aí no chat aí, para que a gente possa ter a tua opinião, para a gente poder saber o que aconteceu, né? Então, Varginha é um caso que está sendo revivido todos os dias e agora ainda mais nos últimos dias está muita gente voltando a buscar informações sobre esse caso. E hoje nós estamos aqui com nossos convidados Carlos Barbosa e Rubão. Boa noite, Carlos Barbosa, Boa diretamente do Uruguai. noite, boa noite, professor Dirceu, boa noite a toda a gente aqui. Desculpa mais uma vez, por meu forma de falar o português, um portunhol, mais portunhol que português, mas muito emocionado e expectante para conhecer e fazer algumas perguntinhas ao Rubão sobre este caso Varginha renasceu. Apareceu muitas informações de primeira mão e vamos a conhecer, tentar chegar à verdade do caso. É isso aí, meu amigo. Seja bem-vindo. Hoje também nós teríamos aqui como convidado o nosso colega lá do Uruguai também, o Javier, mas ele estava com compromisso agendado, então não pôde estar presente Sim, no dia de hoje, mas não vai faltar a oportunidade. E agora nosso exatamente. convidado, o Ruber. Boa noite, Ruber. Seja bem-vindo Boa mais uma noite, vez aqui no canal. boa noite, professor Disseu, boa noite, Carlos, boa noite a Boa todos os noite. amigos que estão aí acompanhando a gente. Mais uma vez, obrigado pelo privilégio de poder estar com vocês aí. As pessoas maravilhosas que aí esse caso Varginha e o caso Carvalho trouxe para minha vida aí. Muito obrigado pela honra de poder estar O novamente aqui com privilégio, vocês. o privilégio é nosso, né? De contar com você aqui. Muito importante sua participação e seus dados que você aporta. Com certeza, Maravilha. né? O Ruber falou aí sobre o caso Carvalho. O caso Carvalho é o caso que aconteceu aqui na cidade de Ponta Grossa no último dia 11 de abril, né? Onde uma senhora, ao sair pela manhã, né? Algo que ela sempre fazia todas as manhãs, ela saiu para fora e por volta das 5h45 da manhã, ela ao abrir a porta avistou um ser no seu quintal, foi ver o que era lá mais próximo, né? E aí ela teve um encontro com esse ser, né? Hum. Muito semelhante ao ser de Varginha, né? Então, após esse fato, Varginha tornou-se um dos fatos mais comentados nas redes sociais e nos grupos de ufologia e até mesmo nas próprias lives, né? Então o caso Carvalho foi um caso aí que ainda está em estudo,
né? E que nos próximos dias, se tudo der certo, a gente já vai estar fazendo o fechamento desse caso, né? Eu estou à frente desse trabalho aí, né? Eu estou fazendo toda essa investigação com muita ética, com muita responsabilidade, né? Preservando a imagem, preservando a localização, preservando as testemunhas para que não sejam exploradas indevidamente. E nós estamos aí fazendo esse trabalho com toda a qualidade que ela merece. Nosso objetivo não é comprovar e nem reprovar o que aconteceu, mas sim pesquisar de uma forma responsável, de uma forma honesta, de uma forma competente. E assim que a gente puder, a gente já vai estar fazendo o fechamento desse caso, que é um caso bastante importante, um caso que não temos mais como negar a existência dele. É um caso que vai ficar marcado na história como certamente caso Varginha, Operação Pratos, Operação Magé, e enfim, tantos outros casos que a gente conhece por aí, e talvez com muito mais repercussão futura. E quero já com muitas coincidências entre esses casos que você estava mencionando. Sim, com certeza. E quero aproveitar aqui e já saudar nossos convidados que já estão assistindo aí, né? Janete Antunes, Jussiela Ferraz, Walter Marino e tantos outros que vão estar participando aqui. Sejam todos bem-vindos ao canal da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Fazendo uma recapitulação da live da parte 1, então vou colocar aqui o mapa da região, né? Então a gente vai aqui fazer uma análise, né, mais ou menos o que aconteceu na última live, para que as pessoas fiquem inteiradas sobre sobre a situação que nós vamos falar hoje, né? Então, deixa eu só localizar aqui, porque ficou um pouquinho difícil. Pérez, me ajuda aí, Robert. Então vamos lá. Então vamos lá, acho que achei aqui. Então o Robert estava nesse local, né, Robert? Isso, aí é o ginásio do Marcão, né? Isso, foi aí que você viu o pessoal do exército passando, né? O exército passou, né? A gente tinha acabado de jogar um futebol. Ele subiu por essa via e a gente foi atrás, né? Isso. E aí nós foi nessa localidade aqui, né? Onde... tem um terreno aí. Isso. Tem um terreno aí que tem um avistamento mais famoso, que foi explorado pela mídia, né? Que caiu na mídia, que é o avistamento das 3 meninas, né? Isso, nessa região aqui. Isso, um pouco antes desse avistamento foi quando o exército fez um bloqueio, né, ali num quarteirão bem próximo ali, né, uns 200, 300 metros, mais ou menos. Sim. Um dos bloqueios que eles fizeram naquele dia. Certo. Bom, uma das hipóteses que a gente levantou é que o ser teria vindo por este local aqui, por esse mato em aberto aqui, que é o passo do vovozinho, né? Isso. Então, e tem um rio. Rio Verde. Ele tem um ribeirão aí, corta ele, né? É um importante ribeirão aqui na cidade de Varginha, o Ribeirão Santana. E ele é um afluente do Rio Verde. E ele começa na Serra da Mantiqueira e passa por várias cidades aqui na região do sul de Minas. O Rio Verde está aqui, ó. Nessa parte aqui é o Rio Verde, ó. Certo? Esse outro é um afluente. Isso, é um afluente. É o Ribeirão Santana, é o nome do afluente. Certo. Então, como a gente pode ver, então nós estávamos aqui, né? Nesta região aqui. Então a gente pode ver que aqui tem o ribeirão aqui,
e que ele vem aqui sair no Rio Verde. Então isso Que quer distância dizer, tem? entre aqui e o Rio Verde, vamos fazer em linha reta aqui pra gente ver, mais ou menos. Opa. Aqui dá 700 metros. Opa. Uhum. Vamos lá, não tá dando certo aqui. Entre o Rio Verde, em linha reta dá um pouco, vai dar uns 3 km aproximadamente. 3 quilômetros. Uns 3 Tá bom. km mais ou menos de deslocamento, né? É isso, né, Uhum. Robert? Em linha reta, Então, sim. isso, em linha reta. Vai dar uns 3 km, 3,5 km mais ou menos, até sair no Rio Verde. Bom, nós tínhamos chegado aqui na última live no Rio Verde, certo? Então foi feito foi feito todo um comentário em relação ao. Vou só tirar aqui para que em relação à cidade, à região de Varginha, né? Então você que perdeu essa live, procura lá a parte 1 para que você possa estar consciente de tudo que aconteceu aqui. Bom, então a gente chegou até aqui a região do Rio Verde. Por que a gente precisa falar sobre Rio Verde, né? Porque é um importante rio que ele corta a cidade de Varginha até Três Corações, é isso, né? Uhum. Uhum. Até Três Corações. Então, se a gente ver aqui, ó, a gente tem todo o trajeto do rio, né? Até chegar aqui em Três Corações. Aqui em Três Corações a gente tem uma base militar. É isso, eu ia mencionar. Né? Bastante importante. E que provavelmente o exército que estava em Varginha pode ter sido deslocado desta região aqui de Três Corações. É isso? É isso, Robert? Uhum, a hipótese mais provável para o momento. É essa, né? Ah, sim, que beleza. as criaturas chegaram a Varginha. Bom, agora Essa é a hipótese mais provável. Agora, tem que Robert, considerar tem que considerar que as criaturas estavam debilitadas, que provavelmente hubieran recorrido uma distância bastante importante. Isso, e tem um prazo também de tempo. Calcula-se mais ou menos entre a queda da nave até essa chegada em Varginha, mais ou menos uma semana, por conta de 2 relatos de avistamento na região do Rio Verde. Uma é na zona rural de Varginha, num distrito que chama Juriti, mais ou menos por volta da quarta-feira, e por volta de segunda-feira um avistamento já em Três Corações, no distrito da Flora, zona rural de Três Corações também. Entendeu? A hipótese de essa é a principal versão de que eles chegaram a Varginha pelo Rio Verde, também por conta desses 2 relatos, né? Seria interessante ver na tela, no mapa, os lugares que Rubão vai mencionando. Juriti é esta área aqui, ó. Uhum. Certo? Em relação a Varginha, está muito próximo. Sim. Aham. E Flora está aqui, ó. Então, o avistamento foi? Onde foi? De moradores. Aí o avistamento na segunda-feira na Flora, né? Na segunda-feira vai dar dia 15. Aham.
de janeiro, e mais ou menos por volta de quarta ou quinta-feira, não tem assim uma precisão de Certeza. data, a pessoa sabe precisar a data, aí na Juriti, mais ou menos por volta do dia 18, né? Então, ó, entre Flora e Juriti temos aqui uma distância interessante, ó. Sim. Que se 4.000 corresponde com uma 4.000 semana de... 4.500 metros. Aham. Uma observação importante aqui a gente fazer, né, Huber, é o seguinte. Eles chegaram ali em Varginha e o exército já chegou em seguida, né? Isso. Então Então, quer o dizer, eles exército, estavam sendo monitorados, então. Sim. Os primeiros avistamentos de naves, e principalmente da nave em formato cilíndrico, esse em formato de submarino, né? Alguns associam até em formato de micro-ônibus, né? Eles começaram aqui na região do sul de Minas por volta do mês de novembro de 1995. E foi quando uma movimentação de militares, de estrangeiros, coincidentemente, na região também aconteceu. Assim, a presença de estrangeiros em hotéis, né? Quem Aham. conversa com o hotel, tinha um Isso, gringo ali, tal, um gringo aconteceu. Rubão, A partir isso, a aparição destas pessoas estrangeiras, de que feira data, de que dia data? Ou quanto então, antes a partir de novembro, aí até inclusive teve um acordo de compartilhamento de informações, né, entre Brasil e Estados Unidos, assinado ali no final de 95, celebrado na mídia, divulgado, e coincidentemente com esses relatos de avistamentos aqui no sul de Minas, e a presença de principalmente norte-americanos aqui na região Aham. do sul de Minas. Em algumas cidades, Varginha, no entorno, recebia muito, porque é a cidade referência dessa micro-região aqui. Então, entre Três Corações, São Tomé, Alfena, Monsenhor Paulo, uma região do Circuito das Águas também, aqui do sul de Minas, Varginha é a referência. Então, Varginha recebia a maior parte desses gringos que ficavam hospedados aqui, desses Aham. americanos principalmente, alguns britânicos e canadenses também são citados. Eles ficavam hospedados aqui, passavam a noite aqui nos hotéis aqui, que tinham uma qualidade um Essas, pouco melhor, e durante o dia iam para essas cidades do entorno. essas informações, que vazamento tem essas? E de onde provêm? Então, provém de funcionários dos hotéis, né? Daqui da Ah, região. Inclusive, um amigo próximo que estudou comigo desde pequeno, trabalhava num desses hotéis aqui no centro da cidade, que era o principal hotel da cidade, uhum. e sempre falava isso, né? Que era o hotel que recebia assim, os artistas que vinham aqui, as celebridades, as autoridades. Na época era o principal hotel da região, inclusive. E mais anos Estamos, mais tarde, o próprio dono do hotel, ele confirmou isso daí para a gente, né? estamos falando, o que aconteceu foi uns 2 ou 3 meses depois destas aparições do pessoal estrangeiro. É assim? É, assim, isso foi antes, né? Foi mais ou menos em novembro, uns 2 meses Uhum. antes. Aham, Aí, isso mesmo. do caso daquele 20 de janeiro, né, de E, 96.
E depois Nesse, também, mais ou menos até maio de 1996, continuou essa movimentação aqui na região. Então, hum, algo que daria mais ou menos uns 6 meses de hum. movimentação. Y también está vinculado toda esta activación con los vuelos de las naves STS 80, Uhum, 88, eu penso, não sei se é assim ou não, mas na NASA uhum, tenía en aquel tiempo los vuelos orbitando la Tierra, pasando sobre esta zona de Varginha, uhum. no tempo que foi aconteceu estes avistamentos. Isso. Olha, então, a presença, a especulação de serem americanos, e principalmente da NASA, é por conta de que Uhum, naqueles dias estava presente no Brasil, isso em viagem oficial, o uhum. secretário de defesa americano e o diretor da NASA da época. Isso foi relatado. E os pesquisadores Sim, históricos lá do caso Varginha, eles mostraram a foto, né, tanto do secretário de a foto defesa quanto do diretor da NASA para os funcionários do hotel e eles reconheceram, mas só que eles estavam não usavam os nomes deles, usavam outros nomes. outros nomes. E eles E reconheceram, parece sim que seja. onde foram vistos? Em São Paulo ou que Estavam aqui em localidade? Varginha, dados Em aqui em Varginha mesmo? Varginha, e saíam, passavam a noite e saíam durante o dia. Não passava o dia aqui em Varginha, né, no hotel, né? Aí eles Sim, voltavam sim, à sim, noite e sim, sim. perguntaram. Umas 3 noites eles passaram aqui em Varginha. E Robão, algum funcionário dos hotéis estaria disposto a falar, contar sua versão ou não? Então, na época, a maior parte das testemunhas do caso, Hum, eles ainda têm muito medo de falar, sim. principalmente quando envolve essa questão, de autoridades, tanto militares quanto as autoridades civis, né? Ah, Por conta da represária. Mas a maioria mesmo, se não fala mais por conta desse clima de chacota, de deboche, né? sim, Que o sim, sim, sim. caso, na sequência o caso tornou, ele virou uma grande piada, né? Na televisão, nos programas humorísticos, e no caso as 3 testemunhas, né, mais famosas, todos Hum, acompanharam assim o que a vida delas viraram. Então muita dessas pessoas tende a esquivar na hora de falar abertamente, mas assim, desligando o microfone, assim, off, aí, eh eles elas falam, comentam, sempre falam. Por isso que porque muito do que é foi muito. levantado pelos da época não foi divulgado, assim, abertamente, Sim, sim. por conta A gente, dessas a gente tem questões. muito medo, né? É, É justificado. aí muitos falam, uhum. Mas, assim, aí Por- são pessoas, assim, que, por exemplo, falaram na época e 26 anos repetem a mesma coisa, assim, A mesma história. a versão não foi acrescentado nada, também não foi tirado nada. Elas mantêm. Alguns sabem muito pouco, mas é a mesma coisa, sem acrescentar e sem tirar nada da versão. Assim, são pessoas assim que têm uma vida
de muita credibilidade, uma vida bem reta, bem tranquila. Pessoas assim passam uma credibilidade muito grande, Sim, entendeu? e que não tem nada que ganhar dizendo Uhum. e falando. Não, e não ganharam nada, entendeu? Ninguém ganhou nada, assim, nem em termos de notoriedade, nem em termos Em financeiros. fama, Os que exatamente. falaram perderam, inclusive, né? E, É... hipotetizando, Rubão, Oi? hipotetizando, não mencionando aqui os dados certos, mas fazendo uma hipótese, você pensa Uhum. que a presença de militares americanos em Varginha e a região tem que ver com o abatimento uma nave. Pode ser factível essa hipótese ou estou falando coisa que não é? Não, não. Hipoteticamente, uma das versões é que a nave ela foi abatida por um caça americano. Uma das Ah, versões, tá bom. uma das naves, né? Aí só que o Porque, avistamento chegou-se a ter avistamento de 2 naves ao mesmo tempo, então pode ser que sejam mais naves, né? O que torna esses avistamentos, assim, alguns relatos desses avistamentos polêmicos, porque uhum, aí as datas, elas não vão bater. Se for uma nave só, partindo do princípio que era uma nave só, as datas dos relatos, eles vão entrar em convergência. Mas existem uhum. lá no mês de novembro, em dezembro também, avistamento de 2 naves ao mesmo tempo, Ao mesmo voando tempo, junto. Isso. isso me faz Elas faziam lembrar elas faziam isso. uma rota que partia do litoral norte de São Paulo e vinha até o sul de Minas. Hum, E isso sem me faz lembrar. Eu me lembro do caso de Roswell, Uhum. que participaram não uma, não dois, não duas, mas 3 naves 3 naves. Hum. acidentadas. Então, outra hipótese pode ser Uhum. eu não sei como dizer, confrontamento ou confrontação entre De du distintas fações, distintas Uhum. civilizações. Isso é Uhum. outra hipótese também que pode ser. Isso é uma hipótese levantada aí já para os mais estudiosos na questão ufológica, né? Sim, sim, sim. Os que estudam a fundo, assim, essas guerras do dos alienígenas do passado, né, que tem uma disputa Isso é aí já política. antiga, exopolítica, isso. Sim, 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 É, sim. então, aí essa é uma versão levantada, assim. Aí essa questão aí é já mais voltada para os acadêmicos mesmo da ufologia, né. Sim, Aí também muito recente, é né. assim. É uma versão a O princípio, a dia, primeira vez que eu ouvi ela, eu achei assim, uma coisa muito de ficção, muito de sim, filme, sim. então, mas aí a É, partir do momento que eles vão apresentando os relatos e começa a encaixar, vira uma versão, assim, a ser considerada com muita possibilidade. possibilidade, sim. Sim, Uma das mas possibilidades, né, eu, 2 possibilidades, né. não, eu tentava não mirar muito filmes de ficção, porque eu pensava que estava contaminando a investigação quando a pessoa olhava essas séries, películas, mas agora eu penso que a ciência ficção tem muito de verdade. É, Professor, você eu gostei. caiu? Não, eu tô aqui. Não.
Eu tô aqui. Estou acompanhando pelos bastidores. Temos uma pergunta da Juscela. Eu tenho curiosidade de saber se eles vieram por um propósito ou caíram por um acidente. Uhum. Olha, Entendeu? a, Então, pode responder. pela circunstância dos relatos, né, dos primeiros relatos da nave assim que vieram a público, na verdade, as duas únicas na época testemunhas, um casal de caseiros e depois um piloto amador de paraglider, né? Eles aí dá-se a entender que era um acidente. Por exemplo, o casal de caseiros era numa fazenda que fica no município de Varginha, viu a nave passar e eles relataram que a nave fazia um barulho estranho e estão me ouvindo ou caí? Não, 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 não. Eu te escuto. Não? Estamos Ah, ouvindo tá, tá. perfeitamente. Ah, maravilha. Aí eles ouviram um barulho estranho, né? E quando viram a nave passar, eles relataram que ela soltava uma fumaça ou algo parecido Uhum. com fumaça, como se ela tivesse acidentado. E já perto, já na rodovia Fernão Dias, né? Havia o relato mais polêmico do caso, né? Esse piloto ele ia de São Paulo a São Lourenço, passando pela Fernão Dias, ele viu a nave caindo mesmo. Aí até Mas, ele achou que era um avião, um helicóptero e foi ver se poderia ajudar, né? Chegou lá, o exército chegou praticamente junto com ele. E ele viu a nave, ele relata que viu a nave em destroços lá, né? Aí os militares hum, já tomaram todo cercar, mas fizeram eu, as medidas de segurança e tudo e expulsaram ele ali da cena, né? E isso uma semana antes, no dia 13, no 13 de janeiro. eu Essa é. penso, isso faz me pensar que essa fumaça que diz a Uhum. testemunha, que pode também posso ser um ataque a essa nave, ou acidente ou ataque. É, o ataque. Exato. As duas hipóteses são levantadas por conta da presença dessa fumaça através do relato desse casal, né, de caseiros. E isso Porque foi eu na penso, madrugada. se Aí bate. como a evolução dessa tecnologia, o nível de Uhum. tecnológico que tem essas civilizações, não é para ter um acidente no ar, assim não mais. Uhum. É. Então, é importante ressaltar que quando o casal principalmente fala de fumaça, eles descrevem a nave, eles descrevem ali com o que eles conheciam como comparação, mas eles nunca cravam assim que a nave era um submarino gigante, entendeu? Que soltava fumaça. É a referência que eles tinham para tentar explicar o que eles viram, porque no Sim. relato deles é algo que eles nunca tinham visto antes, entendeu? Nem mesmo a E fumaça, entendeu? É algo parecido isto com é, uma fumaça, isso é com tipo. muito, muito importante. Isso é muito importante, porque não, esse relato não tem contaminação. Isso. Por exemplo, eles usam o barulho aí como se fosse uma interferência, né? Aí depois que veio o termo usado na ufologia, né, que é o zumbido de abelha, né, aí que eles Ah, associaram a presença, mas eles usavam como se fosse um barulho de motor batendo com uma interferência em aparelhos eletrônicos, assim, uma microfonia, algo assim, que muito era o que eles interessante. sabiam.
na época, assim, como referência, né, para poder explicar. Mas, na verdade, era barulho, era fumaça, era o formato da nave, era tudo forma, as cores também da nave, eram tudo situações ali que eles nunca tinham presenciado. Se você É, pensa, por exemplo, nos alguns personagens da Bíblia, uhum, como Ezequiel, Elias, que descrevem um uhum, avistamento, a visão de Ezequiel com seres, com rodas, com tudo isso, descrevem com as palavras que naquele momento pôde utilizar. é, é um Então, conhecimento se, que eles se tinham na você época. nunca teve a possibilidade de ver um aparelho como esse, você vai Uhum, tentar explicar com as palavras que você conhece. isso. Esse é o que dá mais, assim, legitimidade para esses relatos, né, apesar Uhum. que eles são muito polêmicos, essa parte, no caso, ela é recheada de polêmicas. Sim, sim. Alguns acreditam, alguns, pesquisadores descartam um depoimento, descartam um relato, mas se for analisar no contexto geral com todas as informações, aí os relatos eles começam a se encaixar, entendeu? Os horários batem, os dias começam a bater, a Sim. presença, quantidade de naves começa a fazer sentido, né? Aí Os isso quilômetros recorridos com os dias transcorridos, o tempo transcorrido a também. princípio, por exemplo, se do primeiro local até chegar à cidade de Varginha, Uhum. como se eles calculassem de um dia para o outro, assim, eles pegariam uma rodovia, a rodovia que dá acesso à cidade, a rodovia Fernão Dias, que é uma das rodovias mais importantes do Brasil, Uhum. e passariam por uma região extremamente movimentada, que é uma região boêmia aqui da cidade de Varginha, né? Que é a Avenida Princesa do Sul. Então, pela distância ali, os 20, quase 30 quilômetros que separam Varginha do local do acidente, aí eles teriam que passar por essa região muito movimentada e muito provavelmente to todos que estariam ali veriam, né, teriam testemunhas das criaturas passando. Então, o mais provável é que elas, acidentaram, conseguiram fugir algumas ou as próprias criaturas que da nave que caiu ali na fazenda Maiolina e conseguiram chegar até o Rio Verde, e do Rio Verde fizeram aquele percurso que o professor Disseu mostrou no mapa, e até Uhum. chegar ao local aqui do avistamento do dia 20 de janeiro. Então isso leva mais ou menos uns 70, 80 quilômetros, né, num prazo de uma semana, mais ou menos. E no último live que nós fizemos, você mencionou que tenha 5 criaturas em total. Isso, é um relato, né, no sábado Uhum. de manhã, em que um vigia noturno, saindo do trabalho e indo para casa, ele dá de cara ali no pasto do vovozinho com 5 criaturas, né. Esse é o maior número já relatado. E na cronologia de capturas, há relatos de 5 criaturas capturadas. É um Sim, relato que bate com a cronologia de capturas também, né, por parte do exército. em total. Mas, assim, a gente não sabe, porque essa testemunha que viu a nave, caindo, né, na fazenda Maiolini, essa testemunha não sabe se haviam seres lá, ele não chegou a ver os seres, não deu tempo, né, porque na hora que ele chegou, o exército veio por uma outra entrada vicinal, uma estrada vicinal, e imediatamente já isolou. O que ele relata que conseguiu ver é um pedaço da nave.
Ele conseguiu segurar um pedaço da nave. Uhum. Isso é importante também porque há outras versões em que dizem que as naves não são tripuladas, mas neste caso eu penso que sim são tripuladas, por o que E as testemunhas disseram. pelo tamanho também da nave, aí tem. Agora, recentemente, apareceu uma testemunha Uhum. morava na época em Três Corações, numa região zona rural. E ele viu a nave passando e a nave pousando. Uma E nave que magnitude, passando. que tamanho tem? Então, ele chegou a medir, daria mais ou menos 8 metros de diâmetro e mais ou menos uns 25 metros de comprimento. 25 por 8. Aí, como Uhum. ele viu ela passando e tal, era de noite, e ela desceu, ela pousou. Aí, nesse caso, a nave não acidentou, não. Ele viu o movimento da nave pousar verticalmente. Ela voou e desceu. E No que data, movimento. que data, Isso foi. Hum? e que data foi, no tempo calendário, E que data foi esse avistamento, esse impressionante avistamento, não? esse é por volta do dia 16 de janeiro de 96. Hum, Aí no outro dia cedo, a nave pousou longe de onde ele estava, ele acordou, amanheceu cedo, aí selou um cavalo e foi procurar ver o que tinha pousado lá, né? Aí foi quando ele chegou numa região, a nave já não tinha nave lá, mas ali onde ele mais ou menos calculou o local. Só que uhum, havia no pasto ali aham, uma falha, queimado. um queimado, como se fosse uma geada, uma tonalidade bem diferente do resto do pasto. E haviam, Desidratação do pasto. e haviam furos assim, grandes, Uhum. pequenos, mais grandes, assim, fundos bem profundos, assim. Ele jogar um pau, um bambu e ver uma profundidade bem grande, como se tivesse minerado algo, né? Foi isso, é o que ele usa. Chama Fábio Furtado, essa testemunha apareceu recentemente. O pesquisador Edson Boaventura foi quem colheu o relato dele. Rubão, eu tenho que felicitar para você, porque você tem informação que é uma enciclopédia aberta. Uhum. Não, muito obrigado. Sim. São 25 anos conversando, assim, muito, né? Assim, aqui na região a gente é cismado, assim, de falar abertamente por conta do que o caso do que o caso por caminho pelo caso pegou, assim, das chacotas, da zoeira, né. Sim, sim, Mas, assim, sim. em off a gente conversa muito, a gente troca muita informação, inclusive com algumas pessoas que estavam diretamente envolvidas no caso, assim, em off, E, vo- essas pessoas falam, e, entendeu? e você não está registrando tudo isto, porque você pode falar certas coisas, mas outras não pode falar, como você não pode mencionar nomes, se as pessoas não autorizam, mas você pode escrever, registrar toda essa informação que você tem, Então, porque eu depois. escrevo, ponho no papel, deixo registrado. Uhum. 25 anos aí, eu sempre registrei. Tem um arquivo bem Pessoal. extenso desses testemunhos, desses registros, porque inclusive algumas pessoas já faleceram, né? Por isso mesmo, eu estava dizendo, se vocês têm um arquivo, se você tem registro de tudo isto que você conhece, porque
amanhã você, quizá não estaremos, mas outros pesquisadores vão ter essa informação muito importante para continuar, porque os casos levam décadas e décadas para chegar à verdade, né? E no caso aqui específico de Varginha, vai ter essa questão assim de que muitos esperam os documentos oficiais das autoridades, principalmente dos militares, né? Só que esses documentos, eu acredito que, se existem, eles nunca vão aparecer. Se fizeram esses documentos, ou se eles ainda estão por aí, né? Eles nunca vão aparecer por conta do que eu já falei da decisão judicial que teve do caso, né? Já tem uma decisão judicial. E por isso mesmo que eu faço a distinção, a relevância de toda esta informação que você tem, que é muito valiosa. Sim. Professor? Pois não. Adiante. Olha, nós estávamos conversando agora há pouco aqui, né? Vendo aqui, né? Foi falado aí sobre registro de documentos, né? Esta live aqui já está sendo uma das lives documental, né? Porque nós certo. estamos... porque aqui estão sendo trazidas informações que nunca foram colocadas na mídia, nunca Isso foram mesmo. expostas, né? Então a gente está vendo aí pela primeira vez, né, um canal aberto no YouTube aqui, fazendo essas revelações de uma forma tranquila, de uma forma responsável, documentando um assunto, né, que ficou aí camuflado por 26 anos mais ou menos, né? Então a gente está fazendo essa. E também aí é importante frisar que o Carlos Barbosa, além de ser nosso convidado do Uruguai, ele faz parte de uma organização que investiga casos de ufologia também, né? Pelo Brasil e pelo mundo, não é verdade? A Agência Internacional do Fenômeno OVNI, Ufologia e Paranormal. Então isso é importante porque nós não estamos aqui simplesmente falando de um caso que está sendo simplesmente colocado. Nós estamos falando também, além da academia, nós estamos também falando para uma instituição de reconhecimento de fatos, né? E isso é muito importante, né? Eu estou acompanhando aqui pelo chat nos bastidores, né? Eu não estou às vezes aparecendo, mas eu estou nos bastidores. E o chat aqui está sendo bem interessante, né? As pessoas aqui estão participando, tem bastante gente de Minas aí participando com a gente, né? Tem algumas perguntas aqui, eu não sei se a gente vai poder responder ou não. Vamos lá. Onde que estão? Bom, o nosso amigo Javier deixou uma mensagem aqui pra gente de boa noite, né? O Dinho colocou assim: a hipótese dessa nave ter sido abatida é a mais próxima da realidade. Sim, a gente sabe que ela com certeza foi abatida, né? Vamos lá. De repente seria ataque entre eles no próprio universo, ou por um acaso caiu aqui, e por um acaso caiu em Minas. Poderia ter sido ter confrontação, um confronto entre os próprios seres no universo e essa, né? É uma hipótese. Isso, e também essa parte do acaso ter caído por aqui, essa é quase um consenso geral, né? Porque Varginha não tem relatos de avistamentos, assim. Não tem relatos de exploração extraterrestre. Então Varginha é um lugar de passagem. Essa Varginha, Monsenhor Paulo, que foi onde caiu a nave, né? É um lugar de passagem para as outras cidades que tem já relatos de exploração mineral por parte de seres extraterrestres, né? Como São Tomé das Letras, Luminárias, Itumirim, e a região fazenda, ali.
Esta fazenda fica próxima em Monsenhor Paulo? Isso fica em Monsenhor Paulo, na zona rural de Monsenhor Paulo. Ela fica próxima à rodovia Fernão Dias, Então que aqui nós liga. temos aqui nós temos a cidade aqui, ó, Monsenhor Paulo, Isso, ela fica certo? bem próxima à rodovia Fernão Dias. Foi por onde uma das testemunhas, né, da queda da nave, que é Carlos de Souza, ele diz que entrou pela rodovia, estava na rodovia Fernão Dias, aí viu a nave acidentada caindo e foi até essa região da Fazenda Maioline, que fica em Monsenhor Paulo. E Monsenhor Paulo também é divisa com Varginha, mas também faz divisa com Três Corações, né, aqui, ó. Onde Sim. quando ele Monsenhor chegou, Paulo está aqui, ó. Deixa eu fica um alfinetinho aqui. Aqui é Monsenhor Paulo. Vamos colocar um em Varginha para que as pessoas entendam onde está. Também vamos colocar um em Três Corações. Três Corações. E vamos colocar um também em São Tomé das Letras, né? Que é bom pra gente também saber do que a gente está falando, né? Beleza, agora vamos alinhar tudo isso num marcador. Então nós temos aqui os 4 principais pontos citados aí. Está ouvindo, Rubem? Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, nessas marcações aí, já fazendo com todos os relatos de avistamento desde novembro, o pessoal vai conseguir criar uma rota que parte do litoral norte de São Paulo, principalmente de Ubatuba e de Praia Grande, até chegar em essa região a partir de São Tomé das Letras, né? E ali estende um pouquinho ali também para a Carrancas, Itumirim, cidades de pedra e cidades de água mineral, que é a região do Circuito das Águas, que é Lambari. Carrancas está aqui, ó. Caxambu está aqui embaixo. Você sabe que, justamente, Rubão, você mencionou Ubatuba. Eu teve o sábado e a primeira feira na Argentina, Entre Rios, nas minhas mãos, os restos do incidente de Ubatuba. Lá eles têm minhas amigas da Sephora e de Visión OVNI em Entre Rios, Argentina, três metais de magnésio que foram encontrados no Ubatuba depois da explosão da nave. Isso eu conheço um caso, provavelmente é esse, porque o material foi parar na Argentina, que foi na Praia das Toinhas, na década de 50. Exatamente. Quando os pescadores lá acharam, pegaram a nave, restos da nave, né? E houve uma explosão bem dentro do mar, assim, ela destroçou a nave. E isso na década de 50 na Praia das Toinhas, né? Exatamente. Aí tem
uma pureza para a época que não era uma coisa assim fácil de conseguir, né? Que é Uhum. algo em 98% de magnésio, Mais, né? mais, mais. 99. 99% de magnésio, né? Algo Uhum. que hoje consegue se fazer Uhum. depois de muita pesquisa, tudo, mas para a época é algo bem, bem difícil, principalmente no litoral norte, assim, no lugar que onde havia basicamente só pesca, né? Foi encontrado um isótopo de esse magnésio que não existe, não foi descoberto ainda. Uhum. Eu tive a oportunidade de ter nas minhas mãos esses metais. Na passado sábado e primeira-feira, na Argentina, que foi o Congresso de Ufologia 20, 21 e 22 de maio passado. Eu, uh, ayer eu arrivei de Argentina para Uruguai. Então, elas, minhas amigas, Andrea Pérez Simondini, Silvia Pérez Simondini, da Argentina, tem toda a história essa de Ubatuba. Então, voltando ao caso Varginha, você pode ver a ruta de passagem desses objetos. E não é a primeira vez que acontece a caída de um desses aparelhos. Exato. Lá em Ubatuba, o relato é que a nave ela explodiu. Sim, não se sabe a causa, assim. As pessoas viram, alguns, né, caiçaras lá, viram a nave, ela estava sobrevoando o mar, perto da praia, e ela explodiu. Eles viram, ela explodiu. Então eles não sabem o que causou. Eles não sabem relatar o que causou essa explosão, né? Se foi algo espontâneo, ou se foi Primeiramente, alguma... o aparelho rebotou no mar, depois remontou outra vez, então explodiu. Isso é. Então, tem essa parte também, porque se não... E isso foi na década de 50, acho, no final da década de 50, Sim. se não me engano, né? Uhum. Então você vê que é uma coisa assim já recorrente de muito tempo, e acredita-se que daí tem uma rota aí que Que essas distância naves tem? fazem há muitos anos, Que né? distância tem entre Ubatuba e Varginha? Professor. Opa. Aqui eu sigo normal, aqui tô te ouvindo. Eu tô aqui. Eu tô olhando aqui. Ubatuba é São Paulo, né? Aham. Isso. E esse tipo de nave também na época assim foi avistada também em Praia Grande, saindo do mar em Praia Grande. Praia Literalmente Grande, falando, na cidade de Praia Grande. na década de 50? Não, isso em 96. Ah, tá Tem bom. relato dessa nave assim em formato de charuto, né? Saindo de Sim. dentro do mar em Praia Grande e de dentro do mar em Ubatuba. 216 quilômetros aproximado. Muito. Não é muito longe, Não, muito distante. se a gente for falar em termos de viagens de outras Interestelares. é muito perto, né? Interestelar é muito perto. Bom, mas Inclusive, aí nós poderíamos estar dizendo que poderia ter uma possibilidade destes
desses seres estarem indo para São Tomé ou uma área próxima, por exemplo, relacionado com cavernas ou túneis, alguma coisa assim? E por que não o oceano? No fundo do oceano? Também. Isso Ubatuba está muito próximo do litoral, né? Sobre essa parte de cavernas, é um dado importante hoje, assim, que me chama a atenção, que é algo que, assim, eu vou pesquisar mais sobre isso, que tem levantado alguns dados. Em São Tomé das Letras, especificamente, hoje, há relatos de uma sonda metálica, né? Alguns citam em cor de alumínio, inclusive ela já apareceu em algumas fotos, existem alguns vídeos que circulam por aí. Ela está sendo assim, muito recorrente, essa sonda. E ela também é vista com frequência em Praia Grande, atualmente em Praia Grande. Em Ubatuba ainda não fiquei sabendo de nenhum relato, nenhum avistamento, nenhuma foto de algo parecido. Mas a partir de Praia Grande, sim, surge em Praia Grande e surge também em São Tomé. Ela brota assim da mata, né? Sai da mata, assim, e geralmente em Praia Grande sai do mar. Interessante. Os relatos são muito parecidos. Assim, dessa sonda assim, esférica, a tonalidade parece feita de alumínio, de um inox, assim, brilha. Ela aparece durante o dia. Existe uma foto, assim, muito famosa do pessoal Que forma em São Tomé, que foi fazer uma selfie e ela apareceu no fundo, né? Sim, com forma de esférica, ovo. Esférica, uma bola. Uma bola, assim, o pessoal circunferência capaz de caber uma pessoa de até 2 metros, mais ou menos, um humano de até 2 metros, né? Então ela deve ter ali mais ou menos uma circunferência suficiente para caber uma criatura, uma pessoa. né? Sim, E isso totalmente. é recente, a partir de 2019, a primeira avistamento em São Tomé a partir de 2019 e a partir de 2021 no litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, esse avistamento dessa sonda, né, esférica. E México também, estes últimos anos, tem muitos avistamentos das esferas, principalmente ao norte, Tijuana, esses lugares. No Congresso da Argentina, eu tive a oportunidade de ver filmes dessas esferas, muitas. Depois eu posso até mandar os vídeos aí para vocês. Sim, aí no WhatsApp. Você sabe que cada conferência, eu fui a única pessoa que filmou todo o Congresso. Cada conferência tem uns 50, 60 gigabytes de informação. Então, eu tenho que processar tudo isso, vou tentar subir ao YouTube, então compartilho o link para você poder mirar, ver o congresso, que foi muito, muito importante. Então, vincular um caso com outro, o caso Varginha, casos novos e velhos, com o que outras pessoas, outros pesquisadores de outros países traem com partes. É bem interessante toda esta
esta amarração de informações, né? Onde Uhum, você uhum. vai fazendo a ligação entre um ponto e outro, né? E a Sim, gente começa a descobrir fatos, né? Isso aqui é uma verdadeira investigação, na verdade, né? investigação. Isso é. Porque com certeza quem assistiu as lives dos casos de Varginha normais e quem está Uhum. assistindo hoje a parte um e parte 2 desta live aqui está tendo uma outra visão sobre o caso de Varginha, algo assim que está dizendo assim, poxa, mas será que realmente foi aquela forma que aconteceu? Então hoje a gente já tem aqui uma hipótese de abatimento de nave. Nós temos a hipótese dos seres serem intraterrenos, né? Uhum. Mas aí alguém pode levantar a situação, né? Intraterrenos, mas e daí? Por que eles têm naves, né? Uhum. Por que eles têm naves? Por que eles não podem ter naves? Essa é a pergunta que a gente tem que perguntar, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que eles não podem ter naves? Por exemplo, aqui no caso de Ponta Grossa, até brincadeira assim, né? Um dos questionamentos mais comum que a gente ouve é: eles estavam pelados, Uhum. né? Aí eu pergunto, né? Se a gente, nós humanos, tirássemos nossas roupas e saísse por aí, todo mundo sem roupas, ia ser diferente? Íamos ser diferentes? Não. Seríamos nós mesmos. Se a gente Uhum. saísse daqui e fosse lá para um outro local, né? Sem nenhuma peça de roupa no nosso organismo, certo? A gente ia ser Uhum. diferente? Não, a gente só poderia estar se protegendo de uma atmosfera diferenciada da nossa, certo? Muitas civilizações Agora, de que vivem. forma a gente estaria usando essa proteção? Com certeza a gente estaria usando uma proteção adequada para nos proteger daquele ambiente. E quem nos garante que esses seres também não estão utilizando uma proteção, né? Sim. Só que muito mais avançado do que a gente tem visto, né? Então a gente tem que analisar tudo isso aí de uma forma muito transparente, muito clara, com muita objetividade, né? A gente não adianta a gente começar a fazer assim, criar, porque ele tem que estar com roupa, porque ele tem que estar um casacão, porque está frio, ele tem que estar de blusa. Quem garante que ele sente frio, E né? uma coisa assim a ser levantada nessa questão é Uhum. que quando nós, assim, terráqueos, a gente tem como referência o que a gente conhece. Então, quando se fala em investimento, em roupa, a gente vai Isso. pensar em algo sintético, né? Com E certeza. A, a, muito difícil sair da caixa, romper os é, paradigmas. mas a lógica, assim, de algo evolutivo, isso até para a gente já está ficando, assim, bem óbvio que o futuro é algo natural, que vem do ambiente, né? A própria sobrevivência, ela vem do ambiente. Então, uma Sim, civilização que desenvolveu uma tecnologia a mais que a nossa, provavelmente vai usar algo biológico para fazer a sua sobrevivência. com Sua forma de certeza. sobreviver é toda biológica. É verdade. Outro conceito que eu quero compartilhar que se mencionou no Congresso deste fim de semana e a característica transmédia dos aparelhos. Eles podem viajar no mar, no ar, interestelar. Recentemente, você pode apreciar a entrada destes objetos nos vulcões, o Popocatépetl no México, por exemplo. Então, considerar a possibilidade transmédia, que um mesmo aparelho
viaja em distintos médios e que estes seres podem também habitar diferentes regiões, distintos médios também. Não sei se eu pude compreender meu mau português. Não, foi bem claro, eu entendi bem aqui. Bem, obrigado. Muito interessante, é um conceito que vem numa coisa que a gente tende a separar, né? Então, assim, aí tem as naves que vão só para um lugar mais quente, algo que vão para o mar, algo que vão para um lugar congelado, e de repente é a mesma nave com uma evolução, uma tecnologia que se adapta a essas condições. Né? Isso. Uma aparelho, uma nave gigante entrando no vulcão. Qual é o elemento, a substância mais abundante no vulcão? Azufre em espanhol, não sei como. Chufre. E os seres de Varginha e os seres de Cássio Carvalho têm cheiro a chufre. Isso. Muito semelhante, né? Por que não fazer essa relação também? Por que pensar que os aparelhos entram no vulcão? Porque você pode ver as filmações de que é certo. No próprio Estado de México, põe as câmeras filmando para o vulcão e estão aí. Oficialmente, você pode ver entrar o charuto ao vulcão. Então, por que pensar que somente são aparelhos e não são criaturas também que entram lá? Realmente. É verdade. Uma pergunta bastante interessante aqui, né? Qual o propósito da mídia atual querer transformar o caso Varginha em lenda urbana? Eu não sei se seria a mídia atual, né? Eu acho que era a mídia mais do passado que estava. Não é que eles queriam também transformar o caso Varginha em lenda urbana, mas na verdade acho que o propósito sempre foi manter as pessoas longe da verdade, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não. O Varginha, ele tem uma característica diferente dos outros casos, né? Que geralmente são um caso isolado em zona urbana. O caso de Varginha, ele começou na zona em zona rural, né? O caso de Varginha, ele começou na zona rural, né? Só que ele veio para a cidade, né? Então, aí, quando ele veio para a cidade, acredito eu que fugiu do controle ali das autoridades que tentavam, dentro desse protocolo, dessa política de abafamento, ali fugiu do controle, né? Aí a solução que talvez eles tivessem para confundir foi criar esse ruído, né? Que no caso foi transformar em lenda urbana, ou no caso em piada, em chacota. E isso também não acontece, não é uma coisa frequente nos outros casos, né? Aqui no caso Varginha, imediatamente se associa a isso, né? Nos outros casos não tem essa associação de imediato e quase que unânime, né? Então eu acho que a intenção foi essa, né? De tentar abafar o que eles não conseguiram controlar, né? O caso, porque se pegar a cronologia, se contar a cronologia do caso, você vai ver as autoridades tendo que improvisar o tempo inteiro. Aí eles têm que correr, aí eles têm que fechar um hospital, né? Aí eles têm que fechar uma área para que uma área no caso da queda da nave, eles tiveram que fechar uma área beirando uma importante rodovia, né? Então houve ali muito improviso, então eles tiveram muita dificuldade em abafar o caso, o que já não aconteceu, por exemplo, em Magé,
que ali eles já tinham como se tivesse um protocolo. Durante a pandemia, voltando aí também, houve um avistamento, isso em 2020, em luminárias. E ali o Exército também alegando fazer um exercício, fechou a cidade de luminárias. E o caso ali, os avistamentos, eles ficaram só no avistamento mesmo, logo na sequência do Exército ter feito esse exercício, né? Esse exercício militar. Então ali se teve um protocolo de contenção, coisa que não teve em Varginha. Eu acho que esse é o principal motivo do caso ser direcionado para esse lado de lenda urbana. E a desacreditação das pesquisas que foram feitas neste caso também. O mesmo aconteceu com os seres dessecados de Palpa e de Nazca, os seres tridátilos. Os seres tridátilos em Peru foi um caso que saiu da órbita estatal. A órbita civil, pessoal, pesquisadores, tem esse caso. Então, se ele saiu do caminho, do controle. Ele fugiu do controle das autoridades ali. Fugiu do controle das autoridades, isso mesmo. Eu acho que, no caso Varginha, esse é o grande diferencial. Agora, o caso Carvalhos, aí ele tem uma liberdade e é um grande diferencial, porque aí não há essa presença da autoridade, pelo menos até agora não se manifestou. Então, os pesquisadores trabalham sem a pressão desse protocolo de abafamento, né? Sim. Então, aí o caso Carvalho, ele vai deslanchar, né? Ele está deslanchando por conta disso, né? Que aconteceu no ano 47 em Roswell. A prensa, o periódico, faz a comunicação de que um prato voador foi encontrado. Mas, ao dia seguinte, tudo isso foi silenciado. As pessoas, as testemunhas foram ameaçados, como você diz no português, foi silenciado de certa maneira. Temor foi imposto nas cidades, na população. Isso aí é a diferença. 300 testemunhas foram dispostos, estavam dispostos a falar, a testemunhar ante o Congresso, mas eles não, oficialmente, não permitiram. E foi um caso que eles conseguiram manter na zona rural, né? Numa zona rural, de menos acesso. Aí o caso Varginha e agora o caso Carvalho, eles vão para uma área urbana de muito movimento, onde aparecem testemunhas que assim, não viram o fato diretamente, mas aparecem muitas testemunhas que viram fatos indiretos. E ao juntar esses fatos indiretos, fica algo muito sólido, né? Nos casos. Sim. É importante essa apreciação. E isso faz também que muita gente pense que os pesquisadores, as pessoas querem transformar, neste caso, na lenda urbana. E não é assim. Aí se cria todo um contexto, né? De conspiração, de lenda urbana. Porque aí, como fugiu do controle, aí a tendência é para criar ruídos, para se distrair, para desviar o foco,
eu acho que a estratégia Sim, natural ali das autoridades é criar esse ruído, né, de lenda urbana, e de tá bom. de Professor loucura, Dirceu, de teoria coletiva. professor, eu vou pedir licença para sair uns minutos eh, da live, porque eu estou na casa de meus filhos e tenho 1 hora e mais para viajar para minha casa. Então, é bastante tarde para mim. Então, uns minutos mais eu posso estar, mas lamentavelmente não posso ficar muito tempo mais. Você está mutado, eu não posso escutar. Sim. É, nós estamos aqui com 1h20 já de live, certo? Uhum. Vamos fechar até no máximo 1h30 nessa live. Tá Tem bom, várias tá bom. perguntas aqui, tem várias perguntas que estão sendo feitas a respeito dos bombeiros, né? Do contato que eles tiveram com os seres e tudo mais. Eu acho que dá pra gente voltar numa outra oportunidade e falar só especificamente sobre a questão dos fatos que aconteceram com as pessoas envolvidas. O que vocês acham? Pode Sim. ser? Podemos até fazer um debate com mais pessoas para falar sobre esse Sim, assunto, né? seria Com mais super pessoas. interessante. Isso, porque já ele transcende aqui o caso da entrevista com o Huber, né? Porque o Huber está fazendo a entrevista da questão física. Uma pergunta interessante aqui: o senhor teria sido levado para um laboratório da PUC? Então, aí, juntando, acredita-se que até então 2 criaturas teriam sido levadas para lá, uma viva, uma morta. Isso por relatos de dentro aí eu não seria a PUC, né? Seria a Unicamp, em Campinas. Aí onde tem um Badam Palhares, que é citado, que fez a autópsia, e só que o que a gente levantou é que as criaturas elas foram levadas para Campinas, mas elas foram levadas para um avião que pousou sem uma autorização oficial, e essa informação surgiu em setembro do ano passado numa live de controladores de voo. Então não foi uma live mitológica. Controladores contando causos. Aí um citou que naquele final de semana do acontecimento do caso, ele detectou no radar um avião gigantesco da USAF entrando no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Sem autorização. Lá. Aí ele chamou ele e o supervisor dele deu a carteirada, falou: não, pode deixar pousar, qualquer coisa você manda falar comigo. Aí ele pousou, aí nisso saíram 2 helicópteros sentido a Varginha, e esses helicópteros voltaram. Isso é um relato de um controlador de voo. Isso está na internet, aí o pessoal pode pesquisar, foi amplamente divulgado. Aí só que, no caso de Varginha, dentro dessas criaturas, aí seriam, aí no que a gente imagina aqui pela pesquisa, seriam as 3 primeiras criaturas que foram transportadas, talvez direto para os Estados Unidos, por ser um avião da USAF. Aí essas outras 2 criaturas capturadas na sequência, aí elas foram levadas para a Unicamp, né? Aí, inclusive, uma delas, a suspeita é que teria sido levada viva, que foi a única criatura que esteve na mão dos civis. Aí está o médico aí, o Badam Palhares.
É Segundo um legista. informações que a gente tem, ele nega ter realizado essa autópsia, né? Não, e tem um debate do Badam Palhares que é essencial para quem gosta, quer se informar do caso Varginha. Existe um debate de 2006 pela rádio CBN de Campinas entre o Badam Palhares e o Birajara Franco Rodrigues. Esse Rubão, debate é essencial para quem gosta do caso seria acompanhar. interessante que você compartilha o link desse debate. Eu Sim, sim, quero escutar. vou compartilhar para vocês esse link. Sim. E ele nega até hoje. Aí as informações que foram levantadas foram de alguns funcionários e todos anônimos, né? Ninguém veio a público falar e talvez nem virá a público falar. E, inclusive alguns militares do Exército relatam, né? Que eles foram em comboio até Campinas, ali logo na segunda-feira após o caso, em 2 caminhões, e aí eles ficaram num quartel lá em Campinas. Aí a missão que foi passada para eles é que eles iriam buscar feno para cavalo, né, em Jaguariúna. E ali eles foram dispensados na noite para descansar e tal. Quando eles voltaram, os caminhões estavam com a lona revirada, assim. Só que eles não sabem o que tinham na carga, o que foi, e aí eles foram e completaram a missão. Foram em Jaguariúna, pegaram o feno e voltaram para Três Corações. Então daí se levanta Nesse livro, as criaturas indo para lá. Nesse livro aqui, ó, Toda a Verdade Revelada, de Marco Antônio Petit, estamos aqui dando crédito ao livro. Tem algumas fotos interessantes, né? Oh. Os oficiais. Então, muito interessante. Quem volta? Né? Esse é o policial Xereze, né? Que veio a falecer em fevereiro e que é levantada a hipótese de que tenha capturado a quarta criatura, né? Eu quero fazer uma vinculação de uns fatos. Você lembra que a testemunha comentou o abatimento das criaturas no caminhão? Sim. A primeira criatura, ela foi capturada pelos bombeiros de manhã, numa rede, sim, né? Como se fosse num protocolo de captura de animal silvestre. E aí o exército imediatamente chegou. Aí assumiu ali aquela situação, a ocorrência, e eles levaram essa criatura com a rede, né? Em rede, numa rede sem o contato direto, para dentro de um caminhão do exército, e ali se ouviu um tiro, um disparo. Aí acredito isso que mesmo. ela foi então eu vinculo, eu conecto o monitoramento, monitoração, não sei como dizer, da toda a situação desde novembro, depois o possível abatimento de uma nave, e depois a morte de pelo menos uma criatura. E depois o traslado. Na sequência, ainda na parte no final da manhã, mais 2 criaturas, aí elas foram abatidas diretamente pelo exército. Então. Entraram na mata e saíram com 2 criaturas abatidas. Então, isso, de certa forma, eu quero vincular um plano de abatimento de estes aparelhos e seres. Então, aí uma das teorias aí que já foi estudada é que o protocolo da época, não se sabe se ainda é o protocolo, hoje dizem que é um protocolo mundial estabelecido, né?
que o contato direto com a criatura deve ser imediatamente abatida. Esse é um dos protocolos que a gente já levantou. E foi o protocolo que foi usado aqui em Varginha, né? Sempre que os militares em serviço capturavam a criatura, se ouvia o disparo. Disparo de arma de fogo, de fuzil, inclusive, né? Exatamente. Incrível. É incrível. Muito bom, né? Bom, o papo está gostoso aqui, né? As informações estão bastante interessantes. Sim. Mas nós já estamos com 1h30 de live. E nós vamos dar continuidade a esse assunto daqui uns dias, né? Concorda, Ruber? Estou à disposição, é isso. Vocês quiserem, podemos falar nas próximas. Podemos comentar a respeito da. Deixa eu ver aqui. Teve algumas perguntas aqui que foram bem interessantes no chat. Com relação ao que aconteceu. O bombeiro que carregou a criatura no colo, que foi arranhado, veio a falecer. Ele não é bombeiro, ele é policial militar. Ele é policial militar. Os bombeiros estavam na captura da manhã, mas aí eles usaram rede, eles não tiveram contato com a criatura. Eles capturaram a criatura com protocolo de captura de um animal silvestre, com a rede específica lá, né? Entendi. Outra informação que a gente tem aqui parece que o bombeiro, novamente se referindo ao bombeiro, teve intoxicação na pele devido ao contato com tal óleo envolvido ao corpo dele. Esse óleo poderia ser, por exemplo, considerado um veneno, tipo aquele veneno de sapo que o pessoal fala, que tem uma coisa assim? Nesse sentido, poderíamos estar relacionado a isso? Então, no caso do policial, né, militar, aqui tem o Dr. Janini. Inclusive, ele já escreveu um livro e recentemente ele começou a falar sobre o caso. Ele fala abertamente que o que aconteceu lá na autópsia que ele fez é que o policial ele teve uma bactéria provavelmente vinda do externo, de ambiente externo, fora e essa bactéria era muito agressiva. E ele fala que em 55 mil autópsias que ele fez na carreira dele, nunca viu. Ele viu uma bactéria causar uma asepsia tão grave que leva a pessoa à morte em pouco tempo. Entendeu? Destrói toda a imunidade do corpo da pessoa e mata ela. E ele está falando. E agora o próximo livro que ele vai escrever, a gente está com uma expectativa muito grande. Ele já me mostrou o sumário do livro dele. Ele vai detalhar a autópsia do policial e fazer um comparativo, e isso ele coloca entre aspas, ficcional, com a autópsia de uma criatura extraterrestre. Isso vai ser muito importante. Com certeza. Mas vamos deixar essas informações para a próxima live. Sim. Então, não percam a parte 3. Daqui uns dias a gente vai estar anunciando, tá bom? Então, seria interessante, professor Dirceu, que tomar nota das perguntas e informações para poder contestar na próxima live. Pode ser, mas a princípio aqui as perguntas elas foram todas elas respondidas. Tá bom. A princípio. Tem bastante comentários, né? Comentários importantes aqui. Então a gente quer agradecer a todos vocês que participaram aqui no chat, ao bate-papo legal que a gente acompanha aqui, né? A gente gosta de ficar olhando aqui o que está sendo conversado aqui no chat. E as pessoas, elas discutem o que está sendo discutido na live. Isso é muito importante, porque
é sinal que as pessoas estão tendo conhecimento. Então, quero agradecer a cada um que esteve aí assistindo a live. Você aí, compartilhe a live, curta, se inscreva no canal, certo? Para que você possa estar dando credibilidade ao canal também e às informações aqui postadas. E se você quer contribuir com a escola, né, com a academia, tá aí um Pix aí, escolademistériosbr@gmail.com. Você pode fazer o seu depósito, seu Pix, qualquer valor aí vai estar ajudando para a gente fazer a manutenção do material. A gente vai colocar no ar aí logo já todas as informações no site oficial da academia, né? Já daqui uns dias já tem o site, mas a gente não alimentou ainda as informações, mas daqui uns dias a gente vai estar colocando lá no site os principais casos aqui da região dos Campos Gerais, vai estar falando várias informações aí com relação a muita informação que você vai ter lá no site lá. Então a gente quer deixar algo mais melhorar as nossas informações para vocês também. Então, se você deseja fazer contribuição, fique à vontade, qualquer valor será bem-vindo, tá bom? Eu quero agradecer ao Ruber por mais uma vez estar compartilhando seu conhecimento, ao Carlos que está aqui, né, hoje participando conosco aqui também, também contribuindo com as informações, né, e cada um que está aí. Boa noite a todos, pois não, Carlos e Ruber, fique à vontade para se despedir. Muito obrigado, é honor de estar participando. Eu quero agradecer vocês, muita gratidão por me permitir participar com vocês. Isso é muito importante, intercambiar informações neste tema e outros mais também. Ótimo. Eu Ruber, também agradeço o convite. Até a parte 2, né? Então quer dizer que assim, me sinto honrado porque assim, vejo que eu estou podendo de alguma forma contribuir, as pessoas estão interessadas em ver o que eu levantei nesses anos todos aí sobre o caso. Agradeço aí o privilégio de poder estar com vocês novamente, e a todos que acompanharam aí, estão acompanhando, participando. Muito obrigado aí por tirarem um tempo da vida de vocês aí para estar com a gente aqui. Muito obrigado. Ótimo, Rubão. Olá pessoal, gratidão a todos, até a próxima live, agora quinta-feira, lá no canal do Dinho Nunes Oficial. Nós estaremos lá falando aí a respeito da casuística de Ponta Grossa, dos Campos Gerais. Então, quem quiser participar lá, está convidado. Nós estaremos aí disponibilizando o link nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, gratidão a todos e até a próxima. Tchau, tchau.